Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para juntos louvar e engrandecer o teu nome, porque tu és santo, tu és soberano, ó Pai. Nos colocamos na tua presença, Senhor, e pedimos a tua bênção para cada um de nós, ó Pai. Visita, Senhor, aquele que está precisando. Visita, ó Pai, em nome de Jesus, porque tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está aqui também lá onde muitos estão precisando do Senhor neste momento. Visita esses irmãos que estão participando dos cultos nas redes sociais, Senhor. Visita aquele que está, ó Deus, participando, ouvindo a tua palavra. Que haja cura, que haja libertação, que haja milagre, que a tua palavra venha alcançar, Senhor, o mundo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, usa esse canal agora, Senhor, para abençoar a vida daqueles que estão precisando, ó Pai. Colocamos mais uma vez, ó Deus, o Raulzinho diante do Senhor, o teu servinho, ó Pai, que está internado naquela UTI, lá juntamente com a irmã Marta, Senhor. Visita eles agora, Senhor. Toca com o teu poder naquela criança que é tua, é teu servo, ó Pai. Eu sei que tu tem poder para operar milagre, eu sei que tu tem poder para curar, para libertar, para fazer o sobrenatural. Visita o Raul ali agora, toca nele, em todos aqueles que estão ali naquele hospital, Senhor, precisando de uma cura, de um milagre. Toca neles agora com o teu poder, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale, ó Deus, conosco, através da tua palavra, Senhor. Já te louvamos, glorificamos o teu nome. Agora precisamos ouvir a tua voz. Usa-me, ó Pai, como vaso nas tuas mãos, para abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém, amado? Qual que é o tema da mensagem nessa noite? Servimos um Deus que nos sustenta na prova. Na prova. Ministramos de manhã cedo na escola bíblica dominical, aqueles que vieram, puderam participar. Muitas vezes a prova vem, as dificuldades vêm na nossa vida para nos fortalecer, para nos dar força, para nos dar vigor, para fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo, sabe? Para nos fazer crer mais em Deus, para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. É na prova, é nas lutas, é nas dificuldades que o sobrenatural do Senhor acontece nas nossas vidas. Amém? Vamos ler Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. A visão de um vale de ossos secos. Vamos ler essa passagem. Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14. Te convido para que você abra sua Bíblia e leia com o pastor em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez assentar ao redor dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz ele: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dizei ao espírito: assim diz o Senhor Jeová:
vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Aleluia, glórias a Deus. Eu profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou na casa de Israel. Eis que dizem: aos nossos ossos se secaram, e pereceu a esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, esteja orando para que Deus fale contigo nessa noite. Peça: Senhor, fala comigo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fale comigo, ó Pai, fale com a tua igreja, usa-me para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. O contexto aqui é de desolação, o povo estava no exílio. A situação desse texto que nós lemos, dessa passagem que nós lemos, a situação era tão difícil que o profeta Ezequiel afirma que eles não criam mais em Deus. Estava desanimado por causa das lutas, por causa das provas que eles estavam passando. Eles chegaram até desanimados de servir a Deus, de estar na presença do Senhor. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: e o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando dizeis: seremos como gentios, como as outras famílias da terra, servindo o madeiro e a pedra. E por causa das lutas, das adversidades diversas que eles estavam vivendo, eles estavam se apostatando da fé. E assim é hoje, com muitas pessoas hoje que já trilharam, que já andaram no caminho do Senhor. As lutas vêm, as provas vêm, muitos não resistem. Muitos desistem da caminhada, porque muitos pensam que servir a Deus é flores, que servir a Deus é só festa, é só churrasco, é só oba-oba, é só cai-cai. Não, não é nada disso. Servir a Deus é calvário, servir a Deus é cruz, servir a Deus é caminho estreito. E Ezequiel não entendia, porque ele servia a Deus e de repente veio as lutas, veio a prova, veio as dificuldades, veio a provação, e ele desanimou, ao ponto de quase sair da presença do Senhor, quase se apostatar da fé. E às vezes, amados do Senhor, Deus nos coloca no vale, Ele nos coloca no vale. Olha só o que diz Ezequiel 37, versículo 11, diz assim: então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Então o Senhor leva o profeta Ezequiel no vale, não apenas no vale de ossos, mas no vale de ossos sequíssimos. E lá Deus fala com ele. A prova, não é o diabo que leva o crente na prova. Não é o diabo que põe o crente na prova, de maneira alguma. Muitas vezes entramos por nós mesmos. Nós mesmos não vigiamos, nós mesmos abrimos brecha, nós mesmos não tomamos cuidado com as coisas. E outras vezes é Deus que leva, é Deus que permite, é Deus que põe o servo de Deus. Porque o diabo não toca no homem de Deus, na mulher de Deus, naquele que está na presença do Senhor, naquele que teme o Senhor, o diabo não toca. E quando Deus quer tratar, quando Deus quer ensinar o mistério,
Quando Deus quer falar o oculto, o escondido. Quando Deus quer entregar o tesouro escondido, no secreto. E Deus, o que Deus faz? Deus permite que nós entramos no vale, na prova. Para falar conosco, para fortalecer a nossa fé. Para nos fazer mais cristãos, mais homens de Deus, mais mulheres de Deus, para que nós venhamos ter mais intimidade com Ele. É porque é no vale que nós oramos mais, é na prova que nós choramos, é na prova que nós vemos mais para a igreja, é na prova que nós se quebrantamos na presença de Deus, é na prova que nós buscamos mais o Senhor. Então, muitas vezes, Deus permite que nós entramos no vale. Muitas pessoas falam assim, eu estou sendo atentado pelo diabo. Está enganado. De maneira alguma, ele não tem poder sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Ele não tem poder de maneira alguma. Deus nos coloca no vale para que possamos entender, primeiro, a sua vontade. A vontade dele muitas vezes é revelada onde? Lá no vale, na prova que se revela. Ele acredita no seu poder, no milagre e no sobrenatural de Deus. Quando estamos no vale, nós desfrutamos do poder de Deus, dos milagres de Deus e do sobrenatural de Deus. É no vale que nós desfrutamos. Porque estamos buscando, estamos precisando de Deus, ansiamos a Deus, nosso coração arde, esperando a resposta, esperando a intimidade com Deus, esperando que Deus fala. É no vale que muitas vezes Ele permite que nós entramos. Nesse texto lido, de Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14, nesse texto lido, Deus se revela de 4 maneiras distintas. Primeiro, Ele se manifesta como Deus da esperança. Nós servimos um Deus da esperança. A esperança do mundo aí morre. A esperança daqueles que não conhecem a Jesus morre. Ele não crê no milagre, ele não crê na bênção, ele não crê que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. A esperança morre, mas nós não. Nós servimos um Deus de esperança. Todos os dias nós amanhecemos esperando um milagre. Todos os dias nós amanhecemos esperando o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Todos os dias que nós conhecemos o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, nós vivemos esperando a volta de Cristo, que Ele virá nos buscar para morar com Ele. Nós servimos um Deus da esperança. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar de volta dele, e eis que era numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. Veja bem, família sagrada, quando experimentamos a pressão do mundo, porque é o que nós vivemos dia a dia, a pressão do mundo aí fora. O mundo nos pressiona constantemente, somos pressionados pelo mundo. Pressionado para quê? Para desistir. Pressionado para quê? Para murmurar. Pressionado para quê? Para mentir. Pressionado para quê? Para fazer as coisas erradas. A todo momento o mundo nos cerca, nos pressiona para que nós venhamos sair da vontade de Deus, sair daquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. A todo momento o mundo está nos pressionando. A todo momento experimentamos as pressões do mundo, as lutas. Passamos luta todos os dias. Eu sei, não é porque nós servimos a Deus que nós não temos luta sim, e muitas vezes pior do que aquelas do mundo lá fora, porque nós somos inimigos do diabo, não somos amigos dele, não fazemos a vontade dele, não bebemos a bebida dele, não fumamos o cigarro dele, somos inimigos do diabo. E as lutas vêm constantemente, são maiores, às vezes são maiores do que aquela do mundo lá fora. Passamos por luta,
Ah, mas eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, mas passamos por lutas. Mas nós temos o Senhor que nos dá vitória. Nós temos o Senhor que está cuidando de nós. Nós temos o Senhor que é o nosso socorro bem presente. Nós temos o Senhor que cura, que sara as nossas enfermidades, que nos visita, que acalenta os nossos corações, que alegra os nossos corações. Nós temos o Senhor. Nas lutas, nas provas, experimentamos o amor de Deus nas nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos por problemas adversos. Problemas adversos dia a dia, problema no trabalho, problema em casa, problema no dia a dia, todos os dias. Nós que servimos a Deus vivemos da seguinte forma: matando um leão por dia. É assim que nós vivemos e devemos viver. Porque senão não teria graça servir a Deus. Senão não teria graça ser cristão, jamais. Deus é que nós temos experiência com Ele. Deus é que nós experimentamos o sobrenatural dEle. Deus é que nós desfrutamos dos milagres que Ele tem preparado para as nossas vidas. E por causa disso Ele permite as lutas, as adversidades, os problemas que vêm sobre as nossas vidas. E as perguntas mais diversas, às vezes, surgem na nossa mente. Por exemplo, por que eu estou passando por essa luta? Por que aconteceu isso comigo? Por que as coisas não estão dando certo? Por mais que eu queira, não entendemos e não sabemos muitas coisas no caminho com Cristo. Não sabemos, é mistério. Servir a Deus é mistério. Caminhar no caminho com Cristo é mistério. Não sabemos o amanhã. Não sabemos daqui a pouco o que vai acontecer. Não sabemos. Não cremos em sorte. Não cremos em horóscopo. Não cremos em leitura de mão. Não cremos em nada. Nós cremos em Cristo. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. É Ele que abre caminho onde não tem caminho. É Ele que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria, que nos dá direção. É Cristo. É Ele quem cuida das nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Às vezes ficamos cheios de indignações, perguntando muitas vezes coisas que não entendemos, pecamos e blasfemamos com queixas e também com murmurações, e falamos: será que eu estou na igreja certa? Será que essa igreja que eu estou é a igreja certa? Será que eu estou em pecado? Questionamos a nós mesmos, buscamos resposta para coisas que não existe resposta. Não podemos ficar perguntando coisas que não existe resposta. O Senhor cuida da nossa vida, isso basta. O Senhor está na direção da nossa vida e isso basta. Às vezes até falamos: será que vale a pena continuar servindo a Deus? Será que vale a pena continuar vindo na igreja, todos os cultos, as reuniões? Será que vale a pena? Muitas indagações vêm sobre a nossa mente. Muitas perguntas vêm sobre a nossa mente. Às vezes nos sentimos osso seco. É a forma que nós nos sentimos muitas vezes. Ossos completamente secos, sequíssimos. E esses ossos que nós lemos no contexto da leitura, o que significa? Problema. Ezequiel estava cheio de problema, tristeza, morte, desânimo, frustrações e muitas outras coisas. Tudo isso significa os ossos secos, a qual Deus mostrou para Ezequiel. No entanto, é nesse momento que Deus se manifesta como Deus da esperança, como Deus do milagre das nossas vidas. Outra forma que Deus se revela em nossas vidas, Ele se manifesta como Deus do impossível. Nós servimos o Deus do impossível. Ah, você precisa crer nisso, igreja do Senhor. Nada é impossível para Ele.
Ele pode todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, Ele vê, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o amanhã, nós não sabemos, mas Ele sabe o amanhã. Ele é o Deus do impossível, o Deus do milagre, Ele é o Deus que cuida das nossas vidas. Amém, igreja? Ele se manifesta como Deus do impossível. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Vemos apenas um exemplo do impossível de Deus. Podemos ver o exemplo do impossível de Deus quando Sara recebe a notícia que teria um filho já de idade avançada. Os dois, tanto Sara como Abraão, a idade estava avançada. E Deus fala: você terá um filho. Eu vou dar um filho a vocês. Coisa impossível aos olhos humanos. Assim é com a nossa vida também. Às vezes você está passando uma luta, uma prova, você não... Deus é o Deus do milagre. Para Ele não existe nada impossível. Para Ele não existe nada que Ele não possa fazer. Amém, igreja? Olha só o que diz, vamos ler. Gênesis capítulo 18, versículo de 9 a 14. Vamos ler. Gênesis 18, versículo de 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 18, de 9 a 14. Diz assim: e disseram-lhe: aonde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei, lá está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade, já Sara havendo cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? E o Senhor diz no versículo 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Deus é o Deus do milagre, o Deus do impossível. Para Ele nada é difícil. E como já lemos a história e sabemos, Sara gerou e teve um filho. O filho do milagre, da esperança. Deus é o Deus do impossível, o Deus que pode fazer todas as coisas. Amém, igreja querida do Senhor? Glórias a Deus. Existe porventura alguma coisa difícil para o Senhor? O Senhor pergunta para você nessa noite: existe alguma coisa porventura difícil para o Senhor? O Senhor pergunta para você aí nas redes sociais, que está passando luta, que está passando dificuldade, problema, talvez no seu lar, no seu casamento, talvez na vida dos seus filhos, talvez você está desanimado, você está querendo sair, desistir de tudo, talvez você não perdeu a fé, perdeu a esperança, talvez você está tão abalado por causa das lutas, por causa dos problemas. O Senhor te pergunta nessa noite: existe alguma coisa difícil para o Senhor? O Senhor está perguntando para você. Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Amém, igreja do Senhor? Essa pergunta exige uma resposta. A resposta para essa pergunta é não. Não existe nada difícil para o Senhor. A resposta do profeta foi: tu sabes, Senhor. Essa foi a resposta do homem de Deus. Somos um povo, cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, somos um povo escolhido e abençoado pelo Senhor. Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que te trouxe aqui nessa noite, Ele sabe como está o teu coração, Ele sabe a sua aflição, Ele sabe
Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele pode fazer tudo. Ele pode realizar todas as coisas. Ele pode operar o impossível na sua vida. Ele é o Deus de milagre. Ah, igreja querida, você precisa crer nisso. Você precisa crer que Ele está aqui no nosso meio, operando neste momento na sua vida. Nesse momento, Deus está trabalhando por você. Nesse momento, Deus está operando na sua vida e na sua família. Sabe por quê? Porque você veio bater na porta. Você veio buscar o Senhor pela tua família. Você veio buscar o Senhor no vale, na luta que você está passando. Você percebeu que só Deus é que pode te ajudar, mas ninguém pode te ajudar, somente o Senhor. Amém, igreja? Amém. Servimos um Deus que se manifesta na nossa vida da maneira que Ele preferir. Da forma que Ele preferir, é que Ele vai se manifestar na nossa vida. Precisamos crer que Ele jamais vai nos abandonar, seja qual for a circunstância. Sempre Deus vai nos socorrer. Sempre Deus vai nos dar vitória e vai entrar com a providência na nossa vida. Em tudo aquilo que nós precisamos, devemos entregar ao Senhor. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Não é alguma coisa, não, é tudo. Mas nós precisamos entregar a Ele o nosso caminho, precisamos entregar a Ele a nossa vida, os problemas que estamos passando, as tristezas do nosso coração, a ansiedade, as lutas, as dificuldades. Precisamos fazer um pacote de tudo e entregar para o Senhor. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não existe nada difícil para o Senhor. Você crê nisso? Se coloca de pé então e glorifica o Senhor, porque Ele está nesse lugar para abençoar as nossas vidas. Feche os seus olhos e entrega para Ele aquilo que te trouxe aqui nessa noite. Fala para Ele o que você veio buscar, o que você precisa receber de Deus nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar para abençoar você, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, grande é o Senhor dos exércitos, aleluia, Jesus, Deus de milagre, Tu és o Deus de milagre, Senhor, Tu és o Deus que cuida das nossas vidas, Senhor, por isso eu te louvo. Tu és o Deus, ó Pai, que cuida dos nossos filhos, da nossa família. Tu és o Deus do impossível, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Podeis sentar, a igreja do Senhor. Outra maneira que Deus se manifesta na nossa vida: Deus se manifesta como Deus que vivifica, que ressuscita aquilo que está morto. Não sei o que morreu na tua vida. Talvez seja a tua fé, a tua alegria. Você não consegue rir mais, você não consegue brincar mais, dar risada. Você perdeu a alegria, está morta, sabe? Você perdeu o diálogo, você não consegue conversar mais dentro da tua casa, com a tua família, com os teus filhos. Perdeu o diálogo, morreu alguma coisa na tua vida. Talvez você está aqui nessa noite, alguma coisa morreu na sua vida, a sua vida financeira está morta. Você não consegue suprir as suas necessidades, você não consegue sustentar mais a sua família. Deus é o Deus que vivifica, Deus é o Deus que ressuscita tudo aquilo que está morto. Não sei o que morreu na tua vida, mas Deus tem poder para ressuscitar tudo aquilo que está morto. Amém, igreja do Senhor? Ezequiel, capítulo 37, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 6 diz assim: eu porei nervos sobre vós, e vos farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
O Senhor está dizendo para Ezequiel: vou ressuscitar esses ossos secos. Vou colocar carne, vou colocar pele, vou colocar espírito, vou colocar tudo. Eu vou viver novamente. Vou fazer viver novamente tudo aquilo que está morto. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida também. Nós que servimos a Deus, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por que existe esse versículo que está dizendo: aquele que está em Cristo vivifica, aquele que está em Cristo ressuscita novamente, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Para de ficar sofrendo com o teu passado. Para de ficar sofrendo com aquilo que você perdeu. Para de ficar sofrendo com as coisas que não deu certo. Isso ficou para trás. Não olhe para trás, olhe para frente. É na frente que está a tua vitória. É na frente que está o teu milagre. Deus quer que você desfruta do sobrenatural dele. Está onde? Não está atrás, não está na frente. Olhe para frente e você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que Ele fez tudo novo. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai realizar tudo novo na tua vida. Ele vai vivificar você novamente. Ele vai alegrar o teu coração novamente. Ele vai entrar com a providência na tua família. Ele vai restaurar a tua família. Ele vai restaurar os teus filhos. Ele vai restaurar o teu casamento. Ele vai restaurar a tua vida financeira. Servimos um Deus que vivifica, que ressuscita tudo aquilo que está morto na tua vida. Deus tem poder para vivificar. Você crê nisso, igreja do Senhor? Ele tem poder para fazer o sobrenatural na nossa vida, a todo momento, a todo instante. Não perca a esperança. O mundo aí fora, como eu disse no início da mensagem, o mundo aí fora perde a esperança e começa a fazer tanta coisa errada. Busca soluções nos vícios, busca solução na bebida, nos jogos, busca solução ouvindo música, sabe, que não edifica, busca soluções nas brigas, nas contendas. Não, nossa esperança não é essa. A nossa esperança é Cristo. E Ele vivifica tudo aquilo que morreu, tudo aquilo que está morto na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele faz de cada um de nós uma nova criatura. Ele vai nos limpar, Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, Ele vai tirar tudo aquilo que está nos prejudicando, tudo aquilo que está prejudicando a nossa família, o nosso lar, o relacionamento, o casamento. Ele vivifica, Ele tira tudo aquilo que está atrapalhando de nós termos uma vida de vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, igreja do Senhor? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando nós muitas vezes, não são poucas vezes não, é muitas vezes. Quando nós muitas vezes nos sentimos no vale de ossos secos, quando a esperança, igual a esperança do mundo, que muitas vezes abate o nosso coração, já não existe, e nos sentimos tomados por um sentimento de frieza e desânimo, o remédio é clamar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor para que Ele venha nos devolver a esperança. Sabe, que o desânimo roubou, que a frieza roubou. Se nós ficarmos frios espiritualmente, vamos perder a esperança. Se nós ficarmos frios na presença do Senhor, não vamos conseguir ouvir a mensagem do Senhor falar aos nossos corações. Se nós ficarmos desligados na igreja, dispersos na igreja, não vamos sentir a presença de Deus na nossa vida, no meio do culto, operando na igreja. Esse é o momento de Ele nos vivificar. Esse é o momento, quando Deus fala conosco, é o momento de nos ressuscitar na presença dEle. É a palavra que nos liberta,
Nada liberta o homem, nada liberta a mulher, é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para conhecer a verdade, eu preciso estar atento. Eu preciso estar ouvindo a palavra com atenção, com ânimo no meu coração. Eu preciso mandar embora toda a dúvida, todo espírito de frieza espiritual, todo espírito de desânimo. Eu preciso mandar embora, eu não aceito Satanás, essas setas malignas sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, esse desânimo, essa frieza. Não aceito esse sono, eu não aceito Satanás. Bata em retirada da minha mente, da minha vida, porque eu sou do Senhor. Essa é a oração que precisamos fazer para receber a palavra do nosso coração. Esse é o momento de sermos lavados. A Bíblia diz que a palavra nos lava. Esse é o momento de tirar de nós toda a sujeira, toda a imundícia, todo o pensamento. Esse é o momento. Precisamos ouvir a palavra para entender. Amém, amados do Senhor? Quando nos sentimos em um vale de ossos secos, quando a esperança já não existe, quando nós sentimos tomado por um sentimento de frieza espiritual, de desânimo, o remédio é clamar ao Senhor. Clame a mim que te responder-te-ei. O Senhor bate na porta que eu abrirei. O Senhor ensina na palavra. Clame a mim. Servimos um Deus que faz milagre a todo tempo. Não é só aqui na igreja, não. É na tua casa, no teu trabalho, na rua, onde você estiver. Deus faz milagre a todo tempo, a todo momento. Servimos um Deus que faz milagre a todo tempo nas nossas vidas. Ele é um Deus tremendo e se manifesta como Deus que fala e cumpre a sua palavra. Ele fala e cumpre, Ele não mente. Quando Ele fala a tua palavra, se Ele te deu uma profecia, se Ele te deu uma revelação, se Ele falou contigo, se prepare e espere, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Ele não mente, Ele é fiel. Amém, igreja? Amém. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Ele fala e cumpre sempre aquilo que Ele falou. Ah, pode esperar que Ele vai cumprir. Um milagre na sua vida vai acontecer. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Toma posse dessa palavra. Não desanime de orar pela sua família, pelo teu lar. Tu e a tua casa servirá ao Senhor. Ah, creia nisso em nome de Jesus. Deus afirma sempre em toda a Bíblia, Ele age conforme a sua palavra. Ele não age diferente. O agir de Deus é dentro da palavra. Você pode observar. Deus não, de maneira alguma, vai agir na nossa vida fora da palavra. O agir de Deus é conforme a sua palavra. Está escrito na palavra que Ele vai te abençoar. Pode esperar que você vai ser abençoado. Está escrito na palavra que Ele vai abrir caminhos para você. Pode esperar que Ele vai abrir caminhos para você. Está escrito na palavra que Ele te guarda, que Ele te protege. Pode esperar, porque vai acontecer. Está escrito na palavra que se você servir a Ele, você vai ficar milionário, você vai ganhar carro novo, casa nova. Não está escrito na palavra. Não. De maneira alguma isso está escrito. Eu vou servir a Deus porque eu vou ficar rico? Não, não. A nossa riqueza não é essa. Aonde o ladrão corrompe, aonde a ferrugem corrói. Não, não. A nossa riqueza de servir a Deus, a nossa recompensa de servir a Deus, é o céu que está nos esperando. Amém, igreja do Senhor? Ele vai nos abençoar. Está escrito na palavra que aonde nós colocar nossa mão, vai abençoar. Aonde pisar o nosso pé,
vai ser abençoado, vamos prosperar, vamos ter vida de vitória. É isso que está escrito. Mas a prosperidade que a Bíblia cita não é dinheiro, não é riqueza somente, mas é paz dentro de casa, é alegria, é contentamento, é harmonia na família, é saúde, tudo isso é a prosperidade de servir a Deus, é essa. Amém, igreja do Senhor? Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O próprio Deus nos pergunta nessa noite: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Está esperando o agir de Deus na nossa vida? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Nós temos que estar atento ao agir de Deus. Ele age a todo momento. Quando nós estamos sem saída, quando nós estamos no beco sem saída, muitas vezes eu já me encontrei em beco sem saída. Não sabia o que fazer, não sabia para onde correr, não sabia o que ia acontecer. Eu clamei ao Senhor e Ele me deu livramento. E assim Ele faz com cada um de nós, quando estamos no beco sem saída, sem saber o que fazer. Precisamos clamar ao Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família. Fica firme, igreja do Senhor. Fica firme, não vacile, não desista de servir ao Senhor. Não desanime por causa das lutas, por causa das provas que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Não desanima por causa da perseguição. A Bíblia diz que seríamos perseguidos. A Bíblia ensina isso. Não desanima, porque nós servimos um Deus que é maior. A Bíblia diz que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está aí no mundo aí fora. É muito maior, creia nisso. Aquele que está em nós é maior do que qualquer luta, é maior do que qualquer prova, é maior do que qualquer dificuldade que vier sobre a nossa vida. Aquele que está em nós é maior para vencer e nos dar vitória. Isaías capítulo 43, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: aleluia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha só o que diz esse versículo: ainda antes que houvesse dia, ainda antes que o mundo fosse formado, o céu, as estrelas, o planeta, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus já existia. Ainda antes que você fosse criado, ainda antes que você tivesse família, filhos, Deus já era Deus. E Ele está no controle da nossa vida. Ele está cuidando da nossa vida, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando dos nossos filhos. Precisamos crer nisso, igreja do Senhor. Não desanime por causa das provas. Ezequiel desanimou ao ponto de dizer que a vontade dele era servir os ídolos. E Deus pega ele, leva e coloca ele no meio do vale dos ossos. Deus leva Ezequiel no cemitério e mostra para ele os ossos secos, dizendo: eu posso ressuscitar esses ossos, assim como também a sua vida, assim como também a sua família, eu também posso ressuscitar. Tudo aquilo que está morto em você, Deus está dizendo: eu posso ressuscitar. Você que está aí participando desse culto nas redes sociais, que está passando luta, passando prova, não desista de servir a Deus, não desista do caminho do Senhor, por causa das lutas, por causa das provas. Deus está no controle e com certeza Ele há de te dar vitória. Nós servimos um Deus de vitória. Nós servimos um Deus de milagre, o Deus do impossível. Está chorando por quê? Fica firme, erga a cabeça, canta o cântico de vitória, profetiza sobre a sua vida.
Use palavras proféticas sobre as situações adversas, sobre as lutas, sobre as provas. Profetiza vitória. Não desista, não abaixe a cabeça, não desanima, não. Fica firme. Hoje você não entende o que está acontecendo. Amanhã você entenderá. Hoje você não compreende. O caminho de Deus ninguém compreende. O agir de Deus na nossa vida, nós não compreendemos o porquê. Não entendemos por que de repente acontecem as coisas. Não entendemos porque às vezes as coisas vêm de surpresa. Não entendemos, está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem na família, e de repente acontece alguma coisa que entristece o nosso coração. Deus está falando contigo nessa noite. Ele está cuidando de tudo. Ele quer nos ensinar algo que está escondido, que é só entre Ele e você. Ele quer te mostrar que Ele é o Deus de milagre, o Deus do sobrenatural. Como nós ministramos na escola dominical de manhã cedo, Deus, o Senhor Jesus, obrigou, como diz em Marcos, os discípulos a entrar no barco mediante uma grande tempestade que estava sendo anunciada. O mar estava, dizendo que haveria uma grande tempestade, mas Deus mesmo assim mandou que os discípulos entrassem no barco para atravessar do outro lado. E no meio do mar, o vento ao contrário pegou os discípulos, quase matando os discípulos. E de repente Jesus aparece andando nas águas. E Pedro, com uma fé ousada, o que Deus quer que nós tenhamos, uma fé ousada. E Pedro, com uma fé ousada, disse para Jesus: se é tu que vem até nós, mande que eu desça do barco e ande sobre as águas como tu. E Jesus disse: vem. E ele, sem pensar duas vezes, sem perder a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, ele rapidamente desce do barco e pisa na água e começa a andar sobre as águas. Na prova, na luta, no meio do vento, da tempestade, quase o barco indo a pique, quase o barco naufragando, ele desce e experimenta do sobrenatural de Deus. Às vezes não entendemos por que as coisas estão acontecendo. Às vezes não entendemos porque a prova não passa, o vale não passa, tão demorado. Talvez você está dizendo para Deus: há tanto tempo eu estou nesse vale e não passa. Há tanto tempo eu estou nessa luta e a luta não passa. Há tanto tempo eu estou nesse sofrimento e as coisas não mudam. Eu não consigo ter um cântico de vitória. Eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu busco o Senhor e nada acontece na minha vida. O que está acontecendo? Você não entende. E muitas vezes nem eu entendo, mas Deus sabe. Ele está no controle de tudo. Você não vai morrer por causa da luta. Muito pelo contrário, se você está até hoje aqui na presença do Senhor, é porque diante do vale, diante da luta, diante da prova, Ele te fortaleceu. A prova te fortaleceu, a luta te fortaleceu, te amadureceu, fez de você um cristão melhor, um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Esse é o propósito do vale das lutas, muitas das vezes das nossas vidas, e nós não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. Amém, igreja do Senhor? Você crê nisso? Deus se revela como Deus da esperança. Nunca perca a esperança. Nós servimos o Deus da esperança. O mundo aí fora perde a esperança, mas nós não podemos perder a esperança que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, que nós vamos cantar o cântico de vitória, que nós seremos abençoados, que Deus está conosco. Não podemos perder a esperança.
em nome de Jesus. Não podemos perder a esperança que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não podemos perder a esperança. Nós servimos o Deus do impossível, do milagre. Viva esperando o milagre. Amanheça o dia esperando boas notícias, esperando o milagre acontecer. Não amanheça o dia com pessimismo, não amanheça o dia decretando a derrota, declarando que não vai dar certo, declarando que as coisas não vão melhorar. Não, não, é isso que o diabo quer que você faça. Amanheça o dia declarando a vitória, declarando o sobrenatural, declarando que você serve um Deus do impossível, que Ele vai agir na tua vida, que Ele vai operar o milagre. Hoje vai ser o dia da minha vitória, hoje vai ser o dia do sobrenatural de Deus, porque eu sirvo o Deus do impossível, eu sirvo o Deus do sobrenatural, e Ele está no controle da minha vida, e Ele já deu a vitória, em nome de Jesus. É a forma que Deus quer que nós façamos para desfrutar do sobrenatural de Deus. Amém, igreja querida do Senhor? Servimos um Deus que vivifica, ressuscita, levanta o caído, o abatido, o desanimado, o prostrado, por causa da luta, por causa da prova. Deus levantou o profeta Ezequiel. Estava desanimado, abatido, Deus foi lá e vivificou ele. Aonde? No cemitério. Que modo mais estranho de Deus operar, não é verdade? Deus opera de modo estranho, de maneira estranha. Ele é Deus, Ele faz o que quer, da maneira que quer, da forma que Ele quer. Ezequiel precisava ser vivificado, Ezequiel precisava ser restaurado, porque ele estava desanimado, abatido, por causa das lutas, da prova. Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel dentro do cemitério, e mostra um monte de ossos para Ezequiel. Ninguém consegue entender, ninguém consegue entender os planos de Deus. Ninguém consegue entender o agir de Deus. Ninguém consegue entender a forma que Deus age para salvar, para libertar, para curar, para dar vitória, para restaurar. Ninguém consegue entender da maneira que Deus faz na nossa vida. Mas uma coisa é certa, Ele faz. Ele faz. E mesmo que Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mesmo que não acontecer, Ele continua sendo Deus. Jamais vai deixar de ser Deus. Ele faz. Amém, igreja querida? Amém. Servimos um Deus que fala e cumpre. Promete e cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele fala, Ele vai cumprir o que Ele falou. Passa o tempo que passar, não importa, Ele vai cumprir o que Ele falou. A promessa que Ele te deu, Ele vai cumprir. Queira você ou não, Ele vai fazer. Mesmo que você saia da presença dEle, Ele te traz de volta para cumprir a sua palavra na sua vida. E é assim que Ele faz. Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que cumpre a sua palavra na nossa vida. Concluindo, igreja querida, fica firme na presença do Senhor. Talvez você esteja no vale, fica atento, fica sensível à voz do Espírito, porque Ele vai falar contigo. Deus fala a todo momento, a todo instante. Deus fala com aquele que teme Ele, com aquele que serve Ele. Deus fala a todo momento, a todo instante. Fica firme. Talvez você esteja no vale, na prova. Fica sensível ao Espírito. Ele vai falar contigo a qualquer momento. Ele vai te dar direção. Ele vai te dar estratégia para sair da prova. Ele vai abrir caminhos aonde não existe caminho.
Ele vai abrir rios no deserto, para que você tome posse da tua bênção e da tua vitória. Mas você precisa estar ligado no Senhor. Você precisa estar em comunhão com Deus, vida de oração, leitura da palavra, meditação na palavra, que a qualquer momento Deus vai falar contigo e vai te dar direção, e você vai cantar o cântico de vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, igreja do Senhor? Portanto, deixa Deus controlar a sua vida. Entrega para Ele a sua vida. Entrega para o Senhor a sua vida. Deixa Ele controlar. Quero te convidar para que você abaixe a sua cabeça. Existe alguém no nosso meio que tem vontade de entregar a sua vida para o Senhor, deixar Deus controlar a sua vida. Talvez você esteja no vale, talvez você esteja passando na prova, lutas, dificuldade. Você não entende porque a tempestade veio de repente e te pegou de surpresa. Você não estava esperando. Talvez você não entende. Deus te convida nessa noite para que você entregue a sua vida para Ele. Você tem desejo de entregar o seu coração para Jesus? Você tem vontade de entregar a sua vida para Jesus? Basta dar um sinal com a sua mão. Apenas erga a sua mão que eu vou orar por você. E você vai entregar a sua vida para Jesus e Ele vai te levantar, te restaurar. E você vai cantar o canto de vitória em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? É só dar um sinal com a mão que nós vamos orar por você. Tem alguém entre nós? Tem alguém? Ele está batendo na porta do teu coração nessa noite. Você quer entregar a tua vida para Ele? Você quer que Ele cuide de você? Você quer entregar o remo do teu barco para Ele? Quer convidar Jesus para entrar na tua vida? Dá só um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer fazer isso? O Senhor está esperando. Tem alguém? Não tem ninguém? Vamos orar. Vamos orar, fecha os seus olhos. Senhor, está entregue a Tua palavra, Senhor. Eu creio, ó Pai, que o Senhor é o Deus do milagre. E eu sei que neste momento o Senhor operou nas nossas vidas. O Senhor operou milagre aqui neste lugar e também nas nossas vidas, Senhor. Eu quero dar a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Em nome de Jesus, ó Pai, está entregue a Tua palavra. Eu sei, ó Pai, que aquele que está sedento recebeu. A Tua palavra nunca volta vazia, nunca, nunca, Senhor. Eu sei que em algum coração recebeu a Tua palavra, Senhor, porque ela veio para a Tua igreja, ó Pai, e ela não vem em vão. Está entregue, em nome de Jesus. É que nós oramos ao Senhor. Abençoa essas pessoas que estão acompanhando nas redes sociais, Senhor. Abençoa o lar, a família de cada um, ó Pai. Abençoa o pessoal lá de São Paulo, que está participando do culto, lá de Cosmorama, de Nova Aliança, lá da África, Senhor, que está acompanhando esse culto, ó Pai. Abençoa a vida de cada um que está participando desse culto nessa noite, ó Pai. Eu te coloco diante do Teu altar e peço a Tua bênção na vida de cada um, em nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Glórias a Deus, aleluia.